Se acomodaram? Muito bem. Se você achou um chocolatinho aí na sua cadeira, se você teve a sorte ainda, né, de achar um chocolatinho, pode ficar à vontade, pode comer. Aqui, participar dessa igreja é uma bênção. Você ouve a mensagem comendo um chocolatinho, é muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês uma passagem que está lá no livro de Mateus. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, presta atenção naquilo que eu for ler. Mateus, capítulo 26. Se era em outras épocas, a gente pedia para a pessoa do lado compartilhar a Bíblia para você ler. No tempo de Covid, você se lasca, fica sem compartilhar a palavra. Mas presta atenção no que eu vou estar lendo, né? Mateus capítulo 26, no versículo 17, diz assim, 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Eu não sei, né? Às vezes a gente assiste um filme e começa com uma cena. E essa cena não dá muito sentido, muitas vezes, no começo do filme. E aí, a pessoa que escreveu o filme, o que ele faz? Ele volta no tempo e começa a contar a história até chegar naquela cena novamente, para que você possa entender o que estava acontecendo ali. Então, para a gente entender isso que a gente acabou de ler, né, os discípulos fazendo essa pergunta para Jesus: onde queres que a gente comemore, celebre a Páscoa? A gente precisa voltar ao filme, precisa ir lá no passado, escrever uma historinha para a gente chegar nesse momento que os discípulos fazem essa pergunta. E para isso, vamos lá em Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. No versículo 11. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Diz assim: e assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na mão, e o comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Aqui a Bíblia está relatando a primeira Páscoa. Então o que é a Páscoa? Aonde iniciou? Aqui é o relato da primeira Páscoa que a gente tem. E para dar um pano de fundo do que está acontecendo aqui, por que está sendo celebrado a primeira Páscoa, o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus, ele estava debaixo de uma condição escrava. Eles eram povo de Deus, mas eles estavam sendo escravizados por Faraó. E a condição de escravo é dura. Talvez a gente não tenha noção do que é isso. Mas a pessoa não tem liberdade, ela não tem vida, ela vive presa, ela vive condicionada à vontade do seu senhor, do Faraó.
Essa era a condição do povo de Deus. E Deus, vendo essa situação do seu povo, ele fala assim: chega de sofrimento, chega de angústia, chega de dor, eu vou libertar meu povo. E aí ele escolhe Moisés para participar do seu plano, para que o povo dele pudesse ser liberto. E é interessante que Deus, às vezes você pensa assim: poxa, eu queria ouvir Deus, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria ter experiência com Deus. Deus sempre vai usar pessoas para realizar o plano dele, a vontade dele na terra. Para que o povo fosse liberto, ele escolheu Moisés. Para que você fosse alcançado por ele escolheu essa igreja para você ouvir ensinamentos e conhecer ele melhor nessa manhã. É assim que Deus trabalha na terra. Ele usa pessoas para que o plano dele seja manifestado. E ele escolheu Moisés para que fizesse isso na terra. E aí Moisés, ele chega para Faraó e explica essa situação e fala: olha, nós estamos vivendo nessa condição e Deus quer que você libere o povo dele para que a gente vá embora e saia dessa condição de escravidão. Agora entenda uma coisa, você se coloque na posição de Faraó. E aí seu escravo chega e fala assim: ó, libera que nós vamos embora. Talvez você pensaria assim: como é que eu faço agora para continuar construindo o meu império sem as pessoas? Faraó não quis liberar. Eles são meus, eles são minhas propriedades, Faraó pensava. E ele não liberou. Aí o que aconteceu? Deus começou a se revelar para ele. Deus começou a falar com ele. Deus começa a enviar sinais. E aí, talvez você conheça já a história. Ele envia uma praga, envia outra praga, envia outra praga. E o coração de Faraó continua endurecido. Mesmo ele vendo que Deus estava fazendo essas coisas para ele liberar o seu povo dessa condição de escravidão, ele segurava o povo, ele não queria liberar. Ele queria manter o povo nessa condição de escravo. E foram 10 pragas. Até que a última, a 10ª, foi algo assim, a gota d'água que faltava para transbordar. Como o Faraó não tinha respondido até aquele momento, ele envia a 10ª praga, e a 10ª praga que é? Todos os primogênitos iriam ser mortos. Imagina um decreto desse da parte de Deus. Todos os primogênitos. Então, deixa eu ver aqui quem tem criança. A Maria Clara já ia rodar. O Davi ia estar salvo, a Júlia que ia sofrer essa praga. Eu não estaria aqui porque eu já ia ter vazado, né? Todo primogênito seria morto. Essa foi a 10ª praga que Deus enviou por consequência de uma teimosia, de não ouvir a voz de Deus. Deus enviou a primeira. Vamos resolver logo isso. Ó, Deus está movendo. Já teve outros fatos na Bíblia que quando Deus se manifestou, a pessoa logo se arrependeu e tomou a decisão diante de Deus, consertou sua vida e ficou lindo. Mas no caso de Faraó não. Precisou a 2ª, a 3ª, até a 10ª. E a 10ª Deus falou assim: ó, todo primogênito será morto. Todo primogênito vai ter que sofrer essa consequência. Aí vamos ler um pouco mais desse texto para a gente entender essa história. Êxodo 12, versículo 12 agora. Porque
Vou voltar no 11. E assim o comereis com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis com pressa. E essa é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito. Tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Deus é que está falando. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. Presta atenção nisso. O sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir. Quando eu ferir a terra do Egito. Deus está falando ali com o seu povo e ele fala assim, ó, eu vou matar todos os primogênitos. Essa é a 10ª praga. Para que os primogênitos da sua casa, que me serve, não morra, essa praga não atinge eles, vocês vão ter que fazer algo. Vocês vão precisar marcar os umbrais da sua porta com sangue. Vai guardando essas informações. E este vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor. Isso que Deus estava ordenando era para virar uma festa depois. Para todas as vossas gerações, fareis dele uma festa por ordenança eterna. 6 dias comereis pães ázimos. Até o 1º dia, afastará o fermento das vossas casas. Porque todo aquele que come pão levedado, desde o 1º dia até o 7º dia, dessa alma será cortada de Israel. E no 1º dia haverá uma santa convocação, no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isto poderá ser feito por vós. E observarei a festa do pão ázimo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. No 1º mês, no 14º dia do mês à tarde, comereis pão ázimo até o 21º dia do mês à tarde. Deus está dando todas as instruções aqui. Para eu não ler muito e não ser muita informação, vamos para o versículo 21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai um cordeiro, segundo vossas famílias, e matai-a à Páscoa. E tomareis um molho de isopo e o molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na verga e nas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observarei isto por ordenança para ti e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá, quando estiverdes na terra, que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá, quando vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e o adorou.
Essa é a primeira Páscoa. O que acontece na primeira Páscoa? O povo estava nessa escravidão. E aí Jesus, Deus, ele dá essa última praga, que era a morte dos primogênitos. E ele avisa o povo, você mata um cordeiro. E o sangue desse cordeiro, ele vai ser marcado nas suas casas, nos umbrais da porta. E quando eu passar para matar os primogênitos, e eu ver que nos umbrais da sua porta tem a marca do sangue do cordeiro sacrificado para que vocês tenham vida, eu vou passar por ali e não vou fazer nada. Seus primogênitos continuarão vivos. E assim aconteceu. Foi uma noite, imagina, a gente está passando por uma pandemia, a gente vê os casos de mortes, já nos aflige, e às vezes essas mortes estão muito próximas de nós. Agora imagina, numa única noite, toda a casa, o seu primogênito seria morto, com exceção daqueles que obedeceram o Senhor e colocaram a marca do sangue do cordeiro sacrificado. Percebe que é importante a gente ouvir a voz de Deus e não ser teimoso e obedecer? Se esse povo, ouvindo a orientação de Deus, chegasse e falasse, será que precisa mesmo marcar? Será que não importa o meu coração apenas crer na palavra do Senhor? Eu preciso mesmo matar um cordeiro, sacrificar e, ok, então vou fazer isso, eu vou matar o cordeiro e sacrificar o Senhor por esse grande feito, mas eu preciso passar o sangue na porta? Não é demais? A gente começa a deixar os nossos pensamentos conduzir a nossa vida, ao invés de obedecer o que Deus está falando. É simples. E se porventura alguém não obedeceu e não marcou o sangue do cordeiro à sua casa, a morte entrou e pegou o primogênito. Só os que Deus encontrou a marca do sangue do cordeiro na porta é que sobreviveu. Esse era o contexto histórico ali. E aí eu pergunto para vocês, qual o significado da Páscoa? Hoje é o dia de Páscoa. Nós estamos fazendo um culto de Páscoa. As pessoas devem ter falado para vocês, Feliz Páscoa, ou Happy Easter. Ou você deve ter falado Happy Easter, ou então Feliz Páscoa. Mas qual o significado da Páscoa? Isso é claro para você? A gente vê esse ensinamento que a gente acabou de ler sendo ensinado nas escolas sobre a Páscoa? A gente não vê isso. Você já viu algum comercial na TV sobre isso que a gente está conversando aqui, a gente está lendo na Bíblia? Eu vi só chocolate. A gente vê o quê? Chocolate. O que a gente vê na televisão sobre a Páscoa? Coelho. Chocolate, o que mais? Coelho. Chocolate e coelho. O que tem a ver a Páscoa com chocolate e coelho? Aí, presta atenção que eu vou falar. A gente percebe uma questão espiritual muito grande. O coelho, por que o coelho faz parte da Páscoa? Porque o coelho, ele traz o simbolismo da fertilidade. Geralmente é uma ninhada grande que o coelho dá. Então comemora-se a vida. E isso vem de uma mitologia alemã. Era um simbolismo de uma deusa, o coelho, e eles aplicam isso na sociedade.
Começa a influenciar isso. Por quê? Porque era se comemorado a Páscoa. E aí eles começam a desvirtuar isso. E aonde entra o ovo? Agregado a essa lenda, eles começaram a pintar ovos coloridos, ovos de galinha, para dar para as crianças, para envolver as crianças e participar e ficar uma coisa legal. E o ovo, ele tem o significado da vida também. Tem esse simbolismo. E aí, mais à frente na história, com a influência das confeitarias francesas, e aí entra uma parte comercial, já não é espiritual. Eles pegam esse ovo e começam a transformar em chocolate, porque começam a surgir as fábricas de chocolate, e eles transformam isso numa oportunidade comercial. E hoje a Páscoa para todo mundo é coelho e ovo de chocolate. Não tem nada a ver com a Páscoa, com a primeira Páscoa, com o início da Páscoa. E por que eu falo que é uma questão espiritual? Porque o diabo sempre ele fez isso, ele sempre vai fazer. À medida que ele confunde as coisas, à medida que ele não deixa você conhecer a verdade, você não pode desfrutar da verdade na sua vida. Enquanto você não entender o que é a Páscoa, enquanto as pessoas que assistem televisão e aprendem, e na escola aprende que a Páscoa é o coelho e é o ovo de chocolate, elas não vão ter acesso à verdade sobre a Páscoa. E qual que é a verdade sobre a Páscoa? É a libertação do povo de Deus da escravidão. Isso é o sentido da Páscoa. Não tem nada a ver com coelho e ovo de chocolate. E o que o diabo faz? Vamos esconder, vamos inventar coisas, vamos influenciar, vamos substituir, para que as pessoas continuem o quê? Escravas dele. As pessoas continuam escravas. As pessoas acham espertas porque não estão valorizando Deus na vida delas. Estão tendo vantagem, porque o mundo é atrativo. Você não tem limites. Você pode fazer qualquer coisa. E a pessoa que quer agradar a Deus, ela não vai fazer todas as coisas. Ela vai obedecer os ensinamentos de Deus. E a pessoa que não obedece a Deus, ela acha que é livre, mas é o contrário, ela está sendo escrava, porque ela não está tendo acesso à verdade. Desde essa época que a gente leu até hoje, o diabo age da mesma forma. Ele continua escravizando as pessoas. E a Páscoa, o que é? Essa libertação da escravidão. Ah, mas então a gente não pode comer um ovo de Páscoa porque nós vamos estar pecando contra Deus? A gente deixou um chocolatinho aí, né? Se você comeu, você pecou e vai morrer agora. Você tem 5 minutos para cair duro e partir. Sabe, tudo bem. Aliás, eu vou até contar uma surpresa, né? Depois do nosso culto, nós queremos convidar todos vocês a participar do almoço com a gente aqui, né? Vocês serão todos muito bem-vindos. E de sobremesa, tem um ovo de Páscoa. Ele está cortado, é meio ovo de Páscoa recheado, né? Recheado com várias coisas. Um é recheado com Nutella, outro é recheado com que, Thaís? Leite ninho, outro é recheado com beijinho. Nós vamos comer chocolate. É gostoso, o ovo de Páscoa é gostoso.
Agora, por que a gente come tranquilamente e brinca com as crianças, com os ovos de Páscoa, vai ter uma brincadeirinha com as crianças? Porque a gente já sabe da verdade. E a gente ensina para as crianças que a Páscoa não é o chocolate. A Páscoa é o que Deus fez pelo seu povo para ser liberto da escravidão e ter vida. Esse é o sentido da Páscoa. Então, uma vez que a gente sabe da verdade, vamos comer, mas não vamos exagerar, porque você vai ganhar uns quilinhos, também não é bom. Isso também não agrada a Deus. Não vai querer comer o ovo inteiro, come metade só, né? Após esse evento, nós lemos no texto, se você prestou atenção, que Deus deu uma ordenança. Eu vou libertar vocês, né? E o povo de fato ele é liberto. Após aquela morte, Faraó fica bem enfurecido, ele libera o povo e o povo vai embora, com tudo, com todos os seus bens, sua família, eles saem. Mas mesmo assim, no meio do caminho, Faraó ele não entrega. E Faraó simboliza o quê? Satanás, o diabo, nas nossas vidas. E ele muda de ideia e ele vai atrás do povo. E mesmo assim, aí você sabe da história, né? O povo de Deus fica encurralado, porque ele fica de frente para o mar, o exército vindo atrás para tomá-los de volta e trazer para a condição de escravidão. E aí eles experimentam o cuidado de Deus para a vida deles. O mar se abre, eles passam pelo mar, chega do outro lado, o exército entra no mar perseguindo para tentar pegar, e Deus mata os inimigos do seu povo. É assim uma vida com Deus. Os inimigos são mortos pelo caminho, porque Deus ele é por nós. E após isso, eles se tornam livres. E aí Deus dá uma ordenança. Sempre vocês agora vão comemorar a Páscoa. E são 7 dias de festa. Olha só, a gente é um dia só. Eles faziam 7 dias de festa por esse grande feito. Imagina, né? Você está nessa condição de escravo e agora sua vida muda completamente. Você se torna uma pessoa livre, independente. E ainda com a bênção de Deus te guiando, te direcionando para que você tenha uma vida próspera. Então, toda vez que eles celebravam isso, eles queriam trazer essa gratidão pelo que Deus fez por eles. Essa é a Páscoa. E essa tradição vai se repetindo, e você viu no texto, quando as crianças te perguntarem por que nós estamos fazendo esse culto, vocês respondem o que Deus estava ensinando. Fala que eu libertei vocês da escravidão. Eu tirei nessa condição de escravidão para vocês serem livres, serem cuidados, serem amados por mim. E assim eles fizeram. Até que os anos vão se passando e Jesus nasce, e aí a gente vê em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. Quem achar pode ler, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. Então aí a gente vê que o tempo foi passando, Jesus nasceu, Jesus cresceu, ele agora é adolescente,
E os pais dele pegam eles para ir aonde? Para Jerusalém, para fazer o quê? Para participar e celebrar a festa da Páscoa. Eles estavam cumprindo uma ordenança que Deus tinha dado lá no passado, quando ele estabeleceu a Páscoa, quando iniciou a Páscoa. E o tempo vai passando e a gente vê esse fato, Jesus vai crescendo, o povo de Deus continua obedecendo a Deus e celebrando a Páscoa, até que chega na cena inicial do filme que a gente começou aqui. Jesus, ele já adulto, exercendo seu ministério na terra, os discípulos chegam para ele e perguntam, vamos voltar lá? Mateus 26, versículo 17. Aí os discípulos, no versículo 17, chega para ele e fala: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E Jesus disse: ide à cidade ao tal homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Deixa eu fazer uma observação aqui. Às vezes a gente... É como o Zé pregou no domingo passado, e eu não sei se você guardou isso, mas ele falou, às vezes a gente lê a palavra e a gente não entende profundamente o que a palavra está dizendo por falta de revelação. E a gente tem que buscar a revelação do Espírito para entender. Quando Jesus chega para os discípulos e fala, vai na casa do homem tal, que nós vamos celebrar lá, ele está tendo um conhecimento sobrenatural sobre as coisas, e ele vê o coração daquele homem, ele vê que aquele homem está aberto para servir a casa dele, para que a Páscoa seja celebrada na casa dele. Da mesma forma, esse conhecimento sobrenatural que Jesus tem, ele tem hoje para ver o seu coração. Ele vê exatamente o seu coração nesse exato momento, o que você está sentindo, o que você está pensando, inclusive em relação a ele. E por que ele tem esse conhecimento sobre essa pessoa e ele fala, vai na casa de tal? Porque ele viu o coração daquela pessoa, que ele era um discípulo de Jesus e que ele abriria a casa e ele se alegraria de celebrar e ele entenderia o sentido real da celebração da Páscoa. E esse poder sobrenatural que Jesus tem, ele vê o seu coração como ele está agora. Ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando a respeito dele. Não tem como enganar. Você me engana. Mas ele não, ele vai no seu coração e ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Por isso com Deus, qual que é o início do conserto da relação com Deus? É o quebrantamento, é o arrependimento, é o reconhecimento da necessidade que nós temos dele. Porque não dá para dar nó, não dá para esconder nada. Ele vê e sabe tudo ao seu respeito. E Jesus, ele tem essa experiência, ele dá essa orientação para os discípulos. E os discípulos, seguindo no versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Eles prepararam a celebração daquilo que foi feito no passado. Eles mantinham essa tradição até aqui. Versículo 20. Ao anoitecer, Jesus se assentou com os 12, os seus discípulos. Enquanto eles comiam, disse: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Um de vocês vai me trair.
Eles estavam celebrando a Páscoa, eles estavam na mesa, eram amigos, 12, eles tinham caminhado com Jesus. E aí Jesus chega e fala assim: nós estamos fazendo algo muito importante aqui, que é a celebração da Páscoa. E eu quero dizer algo para vocês. Um de vocês vai me trair. Imagina o clima que ficou naquela mesa. Versículo 22. Eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? Porque eles tinham acabado de ter uma experiência. Jesus, ele sabia de todas as coisas. E aí eles começaram a ficar preocupados. Jesus, será que sou eu? Eu que vou fazer isso com o Senhor? E ele respondeu: o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Ele está falando de si próprio, né? Algo que já foi profetizado sobre a vida dele. Ele vai o quê? Para um sacrifício. Eles estão celebrando a ceia, a Páscoa. Jesus está falando da Páscoa, onde um cordeiro foi morto. E ele fala: é necessário que eu vá como cordeiro. Percebe como que foi aquela noite? Além do clima, Jesus, ele estava falando para os discípulos assim: o que foi feito no passado, que um cordeiro foi morto e o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, para que seus primogênitos não fossem mortos, hoje é o meu tempo, é chegada a minha hora. Eu vou no lugar desse cordeiro, eu vou precisar morrer para poder libertar a humanidade da escravidão do pecado. Agora imagina ele mesmo na mesa falando que ele seria ele estava celebrando a Páscoa, onde ele próprio seria o sacrifício. Não é... Às vezes a gente ouve essa história e você não dá o devido valor, porque não é você que está. Se coloca no lugar de Jesus, você está aqui e fala: olha, eu vou agora morrer por vocês. Foi muito legal esse tempo, foi legal eu ter tido essa experiência nos Estados Unidos, eu ter participado disso, daquilo. Foi muito legal as coisas que eu vivenciei, foi muito bom ter esse tempo com a minha esposa, com meus filhos. Mas agora acabou, eu vou morrer. E falar assim com naturalidade, sem choro, sem escândalo. Para uma pessoa ter uma atitude dessa, é isso que eu chamo de uma verdadeira inteligência emocional, onde a pessoa não se deixa se abalar pelas emoções, mas ela ela entende os fatos. E o que traz esse equilíbrio em Jesus, e é o que a gente precisa buscar para a nossa vida, é o que? Jesus, ele tinha uma convicção do que ele estava fazendo. Ele tinha uma convicção por que ele ia morrer. Ele tinha uma convicção da importância de obedecer a Deus e confiar a Deus, por mais que o desafio fosse pesado. Ele tinha essa convicção. Quando nós temos essa convicção em Deus, pode vir comentário, pode vir ensinamentos errados, pode vir um coelho, pode vir um ovo de Páscoa, mesmo que seja da Cacau Show. Eu tenho convicção que eu preciso de Deus, que eu preciso me consertar com Deus, que eu preciso obedecer a Deus. Aí a gente tem atitudes dessas como Jesus, ao ponto de, se precisar morrer, eu morro. Versículo 25. Versículo 25. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, ele estava naquele questionamento, né? Sou eu? E Jesus respondeu, em outras palavras:
Você que está dizendo. Nós sempre temos a decisão das escolhas. Nós não somos sentenciados por Deus. Nós pegamos a sentença de Deus pelas consequências das nossas escolhas e decisões. E aí, versículo 26. Enquanto comiam, porque a Páscoa, a celebração da Páscoa, eles tinham cordeiro, eles tinham pães ázimos e eles tinham as ervas amargas. Enquanto eles comiam ali, Jesus ele toma o pão e abençoa, o texto está dizendo. E ele parte e entregou aos discípulos, e ele dá um novo significado aqui. Ele estava ali celebrando a Páscoa, ele pega o pão, ele parte e ele distribui para os seus discípulos. E ele ressignifica a Páscoa nesse momento. Nós vimos a primeira Páscoa. Esse momento com Jesus foi a última Páscoa. Porque ele ressignifica o sentido da Páscoa agora. Ele chega e fala, ó, esse pão que eu parti é o meu corpo. É eu agora que vou para o sacrifício por você. É isso que vai acontecer agora. Essa é a nova Páscoa. E aí, no versículo seguinte, ele fala, ele tomou o cálice, deu graças, ele pegou o cálice, ele agradeceu. Ele agradeceu pelo que Deus tinha feito no início, de ter libertado o povo da escravidão. E agora, ele estava dando graças porque o sangue do cordeiro lá atrás agora seria substituído pelo próprio sangue dele morto na cruz. E o texto fala no versículo 28, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse é o sangue do Novo Testamento, agora é um novo pacto, uma nova Páscoa. O meu sangue é derramado para a remissão agora de todos os pecados. Você estava numa condição de escravidão por causa dos seus pecados, por causa de estar longe de Deus, por não acreditar em Deus, por achar que se deixar ser enganado por pensamentos errados, de que basta Deus estar no meu coração, Deus sabe, é só eu fazer a minha oração, Deus sabe que eu sou bonzinho. Não é essa a relação com Deus, não. Se você quer consertar com Deus, não adianta você ser bom. Não adianta você fazer boas obras. Não adianta você orar. O que adianta é você acreditar na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Acreditar que Jesus, ele se colocou como cordeiro, ele precisou ser morto, o sangue dele precisou ser derramado. E quando você crê nisso, e você recebe esse sacrifício de Jesus para a sua vida, essa verdadeira Páscoa, a libertação da escravidão, agora você se torna propriedade de Deus, você sai debaixo do ataque maligno e você se torna filho de Deus. Porque o sangue de Jesus, você aceitou o sacrifício dele na cruz. Você crê que foi o plano de Deus para te resgatar de novo a ele, através de Jesus. Quando você crê nisso, é como se você pegasse o sangue de Jesus e passasse nos umbrais da sua porta. E agora você está livre da morte eterna. Aí sim você se conserta com Deus e você tem um relacionamento com Deus e você tem a vida eterna. Fora isso, você pode ser bonzinho o quanto você quiser. Não vai adiantar nada, você vai para o inferno do mesmo jeito.
Você só se conserta com Deus através de Jesus, através do sangue de Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Simples assim. E era o que Ele estava falando para os seus discípulos naquela noite, na última ceia. Mas eu vos digo, versículo 29, que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que eu beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhados. Mas, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Então quero concluir falando isso para vocês. Depois que Jesus dá essa mensagem ali da Páscoa para os seus discípulos, eles cantam um hino de adoração ao Senhor. E Jesus dá a última palavra para eles, fala: essa noite vocês vão se escandalizar, porque até aqui talvez vocês não tenham acreditado na profundidade do que eu tenho falado para vocês, mas hoje vocês verão que as profecias relacionadas a mim vão ser cumpridas. Eu vou ser traído, eu vou ser pego, eu vou ser castigado, eles vão me partir todo o meu corpo na cruz, e eu vou ser morto, meu sangue vai ser derramado naquela cruz, e vocês vão ficar assustados, vão se dispersar. Mas saiba de uma coisa, olha que poderoso, depois de 3 dias eu vou ressuscitar e eu vou estar com vocês. Que poderoso isso! Jesus, quem pode passar pela morte e voltar a não ser pelo poder de Deus? Que poderoso essa experiência de Jesus. E ele fala: eu vou passar por tudo isso, que eu vou obedecer o Pai, e é para você, é para que lá em 2021, quando as pessoas estiverem reunidas na casa do Juninho e da Suzy, ouvindo a minha palavra, ouvindo o sentido da Páscoa, entendendo que não é coelho, não é ovo de chocolate, mas é a libertação do estado de escravidão pelo pecado para se tornar livre. Eu vou fazer isso para alcançar aquelas pessoas lá, naquele dia. E Jesus foi para o sacrifício para que nós pudéssemos experimentar isso hoje. E no 3º dia ele ressuscita. E ele chega para os discípulos. E tudo é provado e confirmado pelo plano de Deus. E aí Jesus sobe aos céus. Os discípulos dão continuidade à obra de Jesus para contar as verdades eternas de Deus. Os discípulos vão ensinando para outras gerações, até chegar a nós. E é por isso que a igreja existe, para contar as verdades eternas de Deus, para tirar as pessoas da escravidão do pecado e levá-los a ter uma vida de liberdade eterna. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Podia avisar lá, Neto? As crianças vão vir. Aliás, Neto, Neto, espera um pouquinho antes de elas irem, de se chamarem, a gente celebrar. Pode chamar, não tem problema. Jesus, ele celebra a última Páscoa e agora ele substitui pela ceia do Senhor. O que ele substitui? Agora nós não precisamos mais matar um cordeiro. As crianças vão vir? Vão ficar? Hoje nós não precisamos matar um cordeiro para celebrar a Páscoa.
porque Jesus é o Cordeiro, ele se fez como Cordeiro, a gente não tem mais essa necessidade de fazer isso. Mas a gente tem a necessidade sempre de comemorar a Páscoa. A ceia é a Páscoa do Senhor. Nós não comemoramos uma vez no ano, mas nós comemoramos e celebramos uma vez ao mês, sempre no primeiro domingo do mês, relembrando esse sacrifício de Jesus, tendo que ele como Cordeiro, seu corpo partido como pão, simbolizado pelo pão, e o seu sangue derramado na cruz, simbolizado pelo suco de uva. Esse memorial a gente tem que, Jesus ele nos ordena a sempre fazermos. Para quê? Para a gente relembrar e agradecer pelo que ele fez por nós, pela libertação que ele nos trouxe, quando a gente aceita ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos celebrar. E antes eu queria dar uma oportunidade para você que talvez ainda não tomou essa decisão na sua vida, de receber o sangue do Cordeiro, de passar o sangue do Cordeiro em você, nos umbrais da sua porta, e você receber a salvação da morte eterna. Talvez você nunca teve essa oportunidade, talvez você teve essa oportunidade e não fez. Agora, se Deus está falando com você nessa manhã, eu quero te dar essa oportunidade. Eu queria que você, se você entendeu, se Deus falou com você, se você realmente sente a necessidade de ser livre, de ser liberto da escravidão e passar a ter uma vida com Jesus, se tornar propriedade de Jesus, deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Quando nós não deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, nós estamos ainda debaixo de outro Senhor, que é o diabo. Então, se nessa manhã você entende isso, se Deus é que está falando com você, não sou eu, e você quer tomar essa decisão na sua vida, de obedecer, porque faz todo sentido na sua vida isso que a gente acabou de ensinar, que é a palavra de Deus, e você quer receber o sacrifício de Jesus na cruz para a sua vida, e você quer a partir de hoje ser livre e deixar que Jesus seja o Senhor, é Ele que vai conduzir sua vida, é Ele que vai te ajudar, é nele que você vai buscar orientação, é nele que você, somente nele, em mais ninguém, Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Se você sente que você quer tomar essa decisão, eu quero te pedir que você levante a sua mão como sinal, eu quero isso para minha vida. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar a fazer essa oração e você receber o sangue do Cordeiro na sua vida, nessa manhã. Alguém que ainda não tomou essa decisão, quer fazer isso nessa manhã? Levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Se não temos ninguém que quer tomar essa decisão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu não quero constranger você, é uma coisa muito pessoal e individual, mas eu tenho que ensinar você. A ceia do Senhor só faz sentido se você tomou essa decisão um dia na sua vida. Senão não faz sentido, você está fazendo algo religioso. Você está achando que se beber um cálice de vinho e um pedaço de pão, você está se santificando. Você não está. Isso é religião. O que nós estamos falando aqui é algo real, é vivo, é Deus, é vida. É desfrutar de algo poderoso, um sacrifício que Jesus fez na cruz.
Se você não aceitou isso na sua vida, você não deve participar desse momento. E aí eu repito, eu não quero constranger você, mas eu quero ensinar. Porque isso só faz sentido se você crer. Você vai tomar o sangue de Jesus, que simboliza o sangue dele derramado na cruz. Se você não crê que isso aconteceu, você vai tomar para não ficar feio, porque todo mundo, a maioria vai tomar. A vida com Deus é uma vida de verdade, simples assim e sem julgamento. E cada qual tem as suas consequências pelas suas próprias decisões. Você é livre para escolher Deus ou não. Você é livre para querer receber o Senhor como Senhor da sua vida ou não. Ou você deixar você mesmo ser o seu Senhor. É uma decisão individual. Então não tem como você participar de algo que você não experimentou. Você não experimentou essas verdades. Agora, se um dia você já fez isso, faz todo sentido você participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor traz esse simbolismo do sacrifício de Jesus, da libertação do homem, da escravidão do pecado para a vida. Então, fica bem à vontade nesse momento para participar da ceia do Senhor. Se você acha que você deve participar da ceia do Senhor nessa hora, você vem até a frente, pega um pedaço de pão, pega um copo, aguarde todo mundo para a gente celebrar junto esse grande feito do Senhor. Né? Mas se você sente que não deve fazer isso, fica tranquila e não faça. Se você quer saber mais sobre isso, ainda tem alguma dúvida, depois me procura, ou procura a Aline ou qualquer outra pessoa, a gente quer te ajudar nessa caminhada com Deus, para conhecer cada vez mais a Deus. Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Enquanto eles cantam uma canção, se você está preparado, você pode vir até aqui, pegar um pedaço de pão, cálice de vinho e aguardar para que a gente possa fazer isso junto.
Jesus ele estava ali com os seus discípulos, fazendo celebrando a última Páscoa e instituindo a ceia, né? Ele parte o pão e fala: esse simboliza meu corpo, esse é o sangue derramado, meu sangue derramado na cruz. Então, nesse momento a gente celebra, a ceia é a celebração, é a alegria, é a gratidão de Jesus ter morrido no nosso lugar, porque nós estávamos condenados à morte. Então é um momento de alegria, é um momento de gratidão, de agradecimento, mesmo nós não merecendo, porque eu vou falar, você é ruim demais, você é raça ruim. Eu sou até um pouquinho melhorzinho que você, mas você é ruim. Eu sou ruim também. Mesmo a gente sem merecer, fazendo coisa errada, Jesus ele morreu para nos dar a oportunidade de falar assim: eu quero desfrutar desse sacrifício que o Senhor fez para mim, mudar minha vida e transformar e alinhar e consertar minha vida. Eu quero desfrutar desse poder que o Senhor tem de morrer e ressuscitar. Jesus ele está vivo hoje, ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou e ele vai vir buscar a gente e vai levar quem recebeu o sangue dele. Essa é a marca, o sangue, de que nós vamos voltar com ele na segunda vinda dele à terra. Então esse é o momento de nós nos alegrarmos e alegrarmos de fazermos isso juntos, como corpo dele, de Cristo. Então nós vamos fazer isso, né? Ao comer um pedaço de pão, tomar o suco de uva simbolizando o seu sangue, você reflita e agradeça e deixa ele cada vez mais fluir através da sua vida. Vamos fazer isso agora como igreja. Sua palavra, Senhor, nos ensina que Jesus, quando pegou o pão, pegou do vinho, simbolizando o sacrifício que ele ia fazer por nós, ele deu graça. E nós queremos te agradecer por esse grande feito que ele fez por nós. Ele mudou nossa vida, ele mudou nossa história. O sangue dele, nós temos essa marca em nossas vidas. E nós estamos livres da morte eterna. Por isso nós te louvamos por esse sacrifício de Jesus. Nós te louvamos porque no terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele subiu ao lugar que ele veio, ele está ao seu lado, Senhor. E um dia ele vai voltar para nos buscar. Que essas verdades ganhe espaço cada vez mais em nossos corações e a gente entenda o real sentido da Páscoa. E nós queremos encerrar esse culto te louvando, te agradecendo e desejando para todo mundo e principalmente para essas pessoas aqui, feliz Páscoa, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe cada um de vocês.